Obrigado, Pai Celeste, por nós estarmos novamente nesta casa de luz e amor. Agradecemos pela vida, por estar junto desses irmãos que aqui se fazem presente nesta casa, tanto os encarnados como os desencarnados, que por aqui passarem, e cada um de nós possamos hoje estar tranquilos, relaxados e ouvirmos uma boa palestra, cada um possa sair melhor do que quando chegou. Que assim seja. Boa noite a todos. O nosso tema de hoje é comédias, tangos e tragédias. O que nos faz viver é a esperança e não querer nunca se despedir e não se entregar. Fabrício Carpenejar é o autor da nossa história que a gente vai refletir hoje para nós a exemplificação e um auxílio dentro daquilo que a gente possa internalizar também e buscar meios com exemplos tão edificantes aos quais a gente vai encontrar nessa pequena história de hoje. Milhares de pessoas procuravam Chico Xavier pedindo orientação espiritual para seus dramas pessoais. Para a grande maioria delas, o médium reiteradamente dava o mesmo conselhos. Vamos sair daqui de braços dados com a esperança. Sem esperança, dificilmente conseguiremos atravessar uma fase difícil, pois já não cremos num amanhã melhor e nos sentenciamos a viver numa prisão perpétua de sofrimento. Sem esperança, a gente não luta, se entrega facilmente, vive se lamentando e tem a mente fechada para outros caminhos, onde a felicidade também é possível. Do próprio Chico, essas palavras, e no momento, na primeira situação que eu li, que eu tinha que expor essa mesma lição, me vem a ideia de que ele também, em suas dificuldades maiores, porque assim o ser humano, em geral, ele passa por provas inerentes à sua própria evolução. Aquela preposição de que ninguém carrega o fardo maior do que pode carregar é muito verdadeira. Então, não por ele ser um espírito de alta, de uma evolução além da nossa, claro, conseguida pelos próprios esforços que ele reiterou nas encarnações anteriores, entre muitas. Então, ele vinha há longo tempo já com esse trabalho íntimo de se melhorar. E nem por isso ele não se sentiu com um fardo pesado em alguns momentos, ao ponto de ele pedir orientação espiritual. A que me marca muito é quando ele foi para receber da Mãe Santíssima de Maria a comunicação que ele estava num problema grave de saúde também, e todos os atropelos, as perseguições ao trabalho que ele exercitava, né? E aí ela disse que isso também ia passar. E as três conversações que ela passou, através que ele escreveu, era que isso também ia passar. Então, por isso que ele trazia para que a criatura tivesse esperança dentro de si. Porque a dificuldade maior que ela possa estar se fazendo presente na nossa caminhada é o tempo e a nossa inteligência
vai fazer com que aquela situação se equacione, se melhore e nós busque a forma mais saudável, sem prejuízos maiores para a nossa estrutura. A superação vai passar, né? Foi isso que Maria passou para ele. Então, ele trazia essa orientação, para que ele saísse de braços dados com a esperança. Depois daquela comunicação, que a pessoa ia buscar por conforto, uma reestruturação, seja o que for, ele auxiliava em todos os sentidos. Até do alimento das pessoas carentes que ele levava, não é? Então, nós também. É um circuito muito parecido para todos nós, criaturas que aqui vivemos. Vamos ter períodos difíceis que vamos precisar do auxílio dos outros, da compreensão, tanto quanto da nossa em relação aos outros. E a gente sabe que as coisas difíceis passam, momentos estreitos da nossa caminhada passam. Vem situações, a gente se fortalece, porque tudo é para nós nos melhorarmos internamente. Nada diferente. Não é para nós sofrer, ficar numa prisão perpétua daquele sofrimento, nesse sentido aqui que o autor colocou. Mas sim, é um fortalecimento. O mal só existe e as situações desagradáveis porque a gente ainda não conseguiu angariar meios de se tornar uma criatura livre desses atropelos, dessas situações. É nós que devemos nos decidir por outros caminhos melhores. Às vezes o mal que a gente enxerga é o nosso olhar que está assim, nós que estamos denotando que aquilo é ruim, mas é uma transformação, é o bem encarado, é ir de encontro à necessidade que aquelas situações está se mostrando para nós. Nada diferente, porque o nosso Pai Criador é todo bondade, jamais colocaria criaturas aqui somente para sofrer, É o nosso entendimento, é a nossa evolução que faz que a gente pense assim, que tudo melhora, E quem disse que a felicidade tem só um caminho? O escritor Fabrício Carpinejar conta a interessante história de Léa Chagas. Ela ficou 66 dias internada, em uma semana em coma, 40 dias de UTI, enfrentou 2 paradas cardíacas e sofreu 2 amputações. Quando acordou sabendo de tudo o que tinha acontecido, ela não se lamentou, abriu um largo sorriso e falou: "Fui feliz de um jeito, agora vou ser feliz de outro jeito." Primeira vez que eu falei nesse assunto aqui. Nós, vamos dizer assim, estamos sãos, de certa forma. Dá para se dizer assim que não estamos internados, mas nós temos nossas dificuldades internas, mas nenhuma se compara ao que essa personagem passou aqui. Nós temos a livre vontade, sãos de braços, de pernas, a maior parte, carregamos já algumas deformidades, tomamos algum medicamento para corrigir as nossas dificuldades orgânicas, às vezes mentais, acalmar um pouco, a gente toma alguma coisinha. E o que nos limita de sermos felizes de encontro a esse personagem aqui? Às vezes pequenas coisas, pequenas dificuldades fazem com que a gente crie monstros, situações parecem irreversíveis. Vejam o que a positividade, a esperança dessa pessoa, que ela sabia, eu não sei o que ela amputou, mas possivelmente possa ser as pernas, os braços, e nós somos sãos de tudo. O que nós precisamos mais é acreditar no potencial que carregamos dentro de nós.
não temos aquelas limitações e não queremos ser felizes com o corpo, dá para se dizer, perfeito que nós temos até agora, né? Não vamos esperar por ter limitações físicas ou mentais ou o que for para nós reformular nossa vida, achar os meios de bem viver, de ser feliz. Porque a felicidade também é uma decisão. Porque dificuldades, como é que adivinhou que eu precisava de um pouco d'água? A gente se dá conta do quanto a gente valoriza pouco tudo que a gente tem de riqueza. As maiores riquezas que a gente tem. Aqui, para evoluir, estamos sãos, dá para se dizer. Não digo sãos mentais, porque todos nós temos algumas situações dentro da nossa conjectura mental e também, e com certeza, o espírito que anima tem as suas fobias, né? Tem seus traumas anteriores, tem dificuldades de algumas coisas que não se assimilou bem ao longo da trajetória até agora. Todos nós temos, mas sabemos também que a nossa transformação, o nosso melhoramento só se dá através do nosso trabalho. Esse trabalho que muitas vezes negligenciamos, deixamos de lado, damos pouca importância ao personagem principal que somos nós. Porque assim a gente tem muitas preocupações, sempre as pessoas estão atreladas, atropeladas, carregando doenças até no corpo físico por conta de se preocupar com os filhos, com os netos, com os bisnetos. Mas a reformulação é essa que a gente fala, que é a transformação moral, o melhoramento íntimo, cada criatura vai fazer por si própria. E quanto tempo estamos dando para essa transformação? Quanto tempo? Então é só para a gente refletir. Porque quando a gente vê situações bem complicadas, ao qual da personagem Léa, a gente vê, estamos muito bem. E o que nos entrava de fazer mais alguma coisa? Acreditar mais no nosso próprio potencial. Que ninguém mais deve acreditar do que nós mesmos. Quantas vezes a gente precisou que outros estimulassem? Mas como tu... E colocava... Quantas vezes pessoas vieram e nos colocaram para cima e a gente foi novamente? Só a gente que tem essa mania de não acreditar no potencial que tem. Então são essas reformulações que devemos pensar. Léa certamente gostaria de sair do hospital em totais condições de saúde. Isso, porém, não lhe foi possível. Ela poderia ter tido duas reações totalmente diversas diante do que lhe ocorreu. A primeira, a mais comum, seria mergulhar numa depressão profunda e passar o resto da vida se julgando uma pessoa mais infeliz do mundo. A segunda reação seria a de sair do hospital de braços dados com a esperança de que tudo voltasse a ser como antes, mas de que, apesar das transformações ainda, era possível ser feliz de outro jeito. Ela tentaria ser feliz apesar de todas as limitações físicas da sua nova condição de vida. Então, dentro de tudo aquilo, a gente hoje teve uma calorosa situação no nosso próprio estudo. Então, a gente vê em algumas situações a perseverança. Eu fui chamado no mês passado a fazer um frete inusitado, que eu nunca tinha feito. E aí a mãe do rapaz me ligou e disse,
É um frete meio diferente, mas se tu faz, para nós, não importa. Cobra-se o valor que for que tu cobraria para um frete normal. E era para carregar o seu filho para a faculdade na Unipampa, que é perto de casa lá, porque estragou a weekend, que cabia a cadeira dele, né? A Palio, aquela maior, que eles adaptaram para carregar, e estragou a caminhonete. Eu fui levar a cadeira e o rapaz, e a mãe, que foi junto. Então, o rapaz, com um excelente emprego já, e estudando mais ainda. Então, tu vê a perseverança. Ele não movimenta da cintura para baixo, nada. Já nasceu de nascença, assim. É claro que é dentro de um propósito da própria encarnação. Mas aquilo não limita de nenhuma forma, né? Vamos dizer, eu nunca tive o gosto por estudar. Até falei isso no grupo. Mas não é algo que eu trago como vantagem. Tenham a oportunidade, vão, estudem, batalhem, busquem as suas situações profissionais. Mas ali é um exemplo. Quantos que têm, são saudáveis de corpo e de mente, e a faculdade é pertinho de casa, né? Basta muitas vezes levar os documentos lá e se inscrever para estudar. E não vão. E ele ali com um emprego já bem sucedido, na cadeira de rodas, vai e estuda, né? Então me marcou muito e me veio na mente agora, né? Nenhuma limitação faz com que a gente perca a oportunidade de evoluir nesta vida. Nenhuma dificuldade que se criou, ou que se fizeram, ou como a gente, no passado, quando não tinha um entendimento, a gente poderia culpar alguém pela nossa infelicidade, mas é pela nossa incapacidade de assimilar as coisas que vêm até nós. E mesmo nos reveses, buscar as suas situações. Porque se fosse tudo calmaria, imagina. Se com todas as dificuldades para que a gente possa sair do nosso cantinho, dá para se dizer, da nossa zona de conforto, a gente já é meio problemático. Imagine se fosse tudo calmo, né? Como é que seria a nossa vida? Se não tivéssemos objetivos por lutar, por transformar, por buscar transformações, oportunidades profissionais, até a oportunidade espiritual que nós estamos tendo de estar aqui, refletindo, buscando, principalmente é entender o que possa nos fazer melhor, né? Abrandar as nossas dificuldades internas que a gente tem. É tudo com nós, não é com os outros, né? Nenhuma dificuldade é para a gente sofrer, para a gente ficar limitado. Esses são os exemplos dessa personagem e desse que eu vos falei, né? Estou certo de que se Léa assistisse um comercial de margarina, vocês lembram daqueles? Hoje até a gente não vê mais aquela família feliz, 6:30 da manhã, que ele vai falar que é a personagem, né? Todo mundo feliz ali, né? Fazendo seu café da manhã com aquela margarina que é a que eles estão propagando. Esses que as pessoas estão eufóricas, felizes, às 6 horas da manhã, ela se sentiria muito infeliz e não teria nenhuma esperança para continuar vivendo de outro jeito. Mas, graças a Deus, a felicidade não é um comercial. Não é algo que se compre, não é um enlatado pronto para se deglutir. Não é a ilusão de ter dias sempre com sol. Não é uma flor de plástico para se cheirar. Então não é realmente essa coisa linda que se propagam no mundo. Situações fora, muitas vezes,
de modelos para se seguir, para ser feliz. A gente sabe que a felicidade é um estado íntimo, é um estado de vencimento junto às nossas agruras que a gente carrega. É transformar situações, ressentimentos que a gente possa ter dentro de nós em vivências saudáveis para uma vida melhor. É tu administrar bem, não ter prejuízos maiores do que aquilo que já está chegando. É ser perseverante e ter a esperança que a gente sabe, a evolução total não vai ser feita nessa encarnação. Mas aqui é uma etapa. E a gente sabe, não se pula etapas. Senão a gente vai chegar lá adiante e não vai saber do conteúdo. Então Deus nos coloca onde deveremos estar. Estamos aqui. Estamos em Massambará, eu estou lá em São Borja. As pessoas que estamos convivendo, vocês estão aqui nessa sociedade, são as mais certas para esse momento, para que se aprendam, para que se reaproximem, se tem dificuldades, né? Então está tudo certo, é nós que devemos entender. A felicidade está na vida, e a vida tem comédias, tangos e tragédias. E sem passar por tudo isso, sem rir, dançar, chorar, sentindo cada emoção no seu próprio momento, ninguém consegue mesmo ser feliz com tantas voltas que a vida dá. Essa é a esperança de que me faz viver o mais plenamente possível, com o que der e vier. Tem até uma riminha aqui que outras vezes eu não falei, que é do hino do Grêmio, né? Mas a gente sabe, aqui conta de uma festa, uma tragédia, né, das diversões. Então tudo isso está no nosso contexto. Porque podem perceber, dentro de uma prova muito difícil que nós passamos, há outras situações favoráveis que amenizam a aspereza daquele primeiro golpe. E a gente se fortalece novamente, se reestrutura e vem outros abalos. Então faz parte da nossa evolução. Porque isso faz com que a gente se veja da própria proporção que nós somos, realmente, do que nós necessitamos. Porque quando o abalo vem, nós nos fortalecemos na fé, na coragem, na perseverança. A gente busca caminhos, sabe que passou por outros momentos e está fortalecido para passar por outras etapas. Parece que são baterias, não é? Aquelas etapas do motocross que tem, são as baterias, né? A gente vai passando e vai subindo de fase. E assim é a nossa evolução. Então, jamais devemos perder essa esperança. Então, vamos sair aqui. Se nós temos uma dificuldade para ser sanada amanhã, no final do mês, ou uma situação a se resolver emocional, material, financeira, seja o que for, ter a esperança que os meios estão aí, né? Está tudo no universo, situações, e com positividade, acreditando que tudo se resolve a seu tempo, mas nós devemos ir em busca, lutar pelos propósitos que nós queremos. Nada, né, se faz como uma mágica, senão seríamos seres celestiais. Mas como vamos viver num plano espiritual celestial maior, iluminado, com tudo ok, se essa evolução não foi adquirida, sem o justo trabalho da transformação? Então, é nós, o compromisso é conosco. A ofensa pode vir do outro e a gente olhar que ele está nos fazendo mal, mas a recepção é nós é que estamos recebendo. Se nós não queremos, é como uma vez eu aprendi num CD no Momento Espírita, é mesmo que um presente, né? A ofensa é um presente. Se tu pegar para ti, aquilo vai te causar o prejuízo.
Mas se não for, né, se a gente não querer receber e olhar de outra forma, entender aquele que fere, é claro que isso remonta equilíbrio, transformação, melhoramento, autocontrole, e tudo isso a vida nos proporciona. Estamos aqui na faculdade do nosso próprio espírito. É o aprendizado na prática. Antes de nós virmos para cá, nós tínhamos teorias e planejamos, e a espiritualidade nos deu o aval e nos dá amparo para que hoje a gente esteja aqui. Então, que a gente não desperdice essa oportunidade nesse aprendizado. Aqui, até o final do nosso ciclo reencarnatório, desta vida, vai ter aprendizado. Vai caber a nós encararmos bem os aprendizados, assimilar da melhor forma. Isso eu aprendi ao longo do que eu vivi até hoje. Se uma situação está complicada, não devemos complicá-la mais. Vamos equacionar. Não é que nós não vamos sentir, mas vamos buscar meios de melhor, sem tantos prejuízos. Os atropelos virão, naturais. Mas quanto mais nós corremos a favor da nossa própria melhoria, menos sofrimento. As coisas não vão nos causar. Os seres evoluídos que reencarnam aqui, eles não sofrem como nós sofremos, porque já tem a transformação dentro de si. Dentro de si já está transformado. Então eles vêm em título de missão, como exemplo, como exemplos. Então, que façamos por nós o melhor possível, que é a única criatura que mais nós podemos ajudar nessa vida. Podemos ajudar o nosso filho até certo ponto, mas ele vai buscar os seus caminhos. As opções, ele vai escolher. Nós dissemos, por aqui assim, assim, assim. Mas até é repetitivo que eu falo. Uma vez eu fiz um evangelho e estavam todos os filhos juntos. Agora estão todos juntos de novo, no período de férias agora. Que o pai vai dar, que sou eu, vou dar a orientação. Só uma coisa que o pai não vai fazer por vocês é sofrer por vocês. As escolhas, os bons conselhos a gente dá, mas vai caber a eles se decidirem. Não adianta. Vão sofrer, vão chorar, vão espernear. Às vezes a gente vê um que outro chorando por isso, por aquilo, até pela imaturidade da idade, coisa e tal. Mas tem que, se não há, vamos dizer, o processo, se eles não estão dentro até os casos assim de pessoas que querem amenizar tudo na vida de um filho. É a pior coisa que se passa. Às vezes pode se entender como gestos de amor, mas essa criatura, como é que vai estar depois? A gente sabe por nós. Foi um caminho estreito, duro, de muita luta, de muito trabalho, mas estamos aqui, com algumas dificuldades, estamos medicados em algumas situações, estamos, mas cientes de que toda dificuldade e tudo que o medicamento está sanando hoje foi ímpetos espirituais que nós não domamos, Tudo é. A hora que tivermos regenerados internamente, não vamos precisar amenizar os impactos das nossas inquietudes internas, Aquelas comilanças que nós fizemos para abrandar, para acalmar, ou nós bebemos, ou nós fumamos, buscamos sempre coisas alheias, fora de nós, sabendo que a dificuldade está aqui, no ser espiritual que habita o corpo que nós vivemos. Tudo é ação dele. As tendências, tudo é o nosso espírito. O corpo, disse o Hahnemann, que o corpo não dá cólera àquele que não a tem. Então, todas as situações são oriundas do nosso espírito imortal. A nossa forma de ser, o nosso jeito, as fobias que carregamos, os preconceitos, tudo é o espírito. As tendências, de um lado ou de outro, é do nosso espírito.
Então, que possamos levar uma boa reflexão. Espero que, para mim, ajudou muito, porque me vejo muito saudável do corpo ainda, e, no entanto, às vezes a gente não faz um pouquinho mais que a gente poderia fazer. E assim seja. Gratidão a Deus, aos irmãos que por aqui passaram durante esse tempo, nesta noite. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal.